É trabalho certo, com responsabilidade. É a Prefeitura cuidando de Maceió e dos maceioenses. Na Orla, a Prefeitura recupera a malha viária com recapeamento total. É asfalto novo e feito para durar. Para beneficiar toda a população carente, a Prefeitura abriu o Centro de Atendimento Socioassistencial. E em dezembro, o Residencial Ouro Preto será entregue garantindo moradia digna para 240 famílias. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas trabalho com responsabilidade. Prefeitura de Maceió. Amigos e amigas, telespectadores da TV Maceió, canal 22 da NET. Mais uma vez, esta TV traz para você o programa Medicina em Vida. Um programa que se propõe a mostrar de uma forma transparente o exercício dessa arte milenar que é a medicina, dessa arte e dessa ciência. É arte porque tem nos seus discípulos o verdadeiro mistério de desenvolver a sua perfeição com seu trabalho frequente e com o desenvolvimento de suas técnicas. É ciência porque tem uma metodologia, porque tem um ensino, porque tem um caminho a seguir. Desta vez, no dia de hoje, nós trazemos uma convidada muito especial, uma amiga, colega, conterrânea também, doutora Francine Loureiro. A doutora Francine, ela é médica do trabalho, ela é coordenadora do sistema da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador do Estado de Alagoas, professora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, da Uncisal, e ela é responsável pelo Programa de Saúde Ocupacional da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E recém-possada conselheira do Conselho Regional de Medicina. Uma especialista de renome, uma pessoa que faz da sua vida uma arte e um hino na defesa e no exercício dessa arte de curar e dessa arte de prevenir e essa arte de levar o conforto a todo aquele que procura a medicina. Doutora Francine, é uma alegria estar aqui com a sua pessoa. Inicialmente a gente agradece pelo honroso convite. Sei que foi difícil a sua vinda até aqui, mas a gente já antecipadamente agradece a sua pessoa e também toda a equipe da Santa Casa, que é um dos nossos patrocinadores desse programa. Esse programa está entrando no ar todos os dias em que se propõe, está sendo apresentado, porque a Santa Casa resolveu, numa sensibilidade extraordinária de toda a direção, em patrocinar esse programa. Nosso sincero agradecimento àquela casa. Doutora Francine, medicina do trabalho, o que é, quando começou e o que faz? Eu gostaria de agradecer ao amigo Gerson Odilon pelo precioso convite de estarmos aqui falando sobre medicina e vida, especificadamente sobre a medicina do trabalho. A medicina do trabalho nada mais, nada menos é que uma arte dentro das ciências médicas, cujo objetivo é promover, prevenir e manter a saúde física e mental de todos os trabalhadores em todas as ocupações. Esta especialidade ela surgiu através da observação de um grande médico italiano, Dr. Ramazzini, em 1700, ao observar as queixas clínicas de seus pacientes, a relação da queixa clínica com o ambiente de trabalho. Então, ele escreveu um verdadeiro tratado de saúde do trabalhador, especificando as causas e as possibilidades de recuperação desses trabalhadores mediante a exposição dos riscos ocupacionais que estavam presentes em cada ambiente de trabalho. Então, até se parafraseia bastante aquele dito popular que diz: me dizem com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Né? E parafraseando para a medicina do trabalho, diz: me dize com quem trabalhas, que te direi o que sofres. Né? Isso, Ramazzini, ele contribuiu bastante com a descoberta de algumas doenças ocupacionais, né, doutora? Com certeza, Gerson.
E aqui no Brasil, eu gostaria de fazer destaque a 2 grandes nomes, ao Dr. René Mendes e ao Dr. Satoshi Kitamura, que eu o chamo de o meu grande mestre, Dr. Satoshi. E realmente é isso. Cada ambiente de trabalho existem os riscos ocupacionais presentes. Esses riscos ocupacionais, eles podem proporcionar tanto o dano à saúde do trabalhador, como pode agravar aquelas condições pré-existentes. Como, por exemplo, a pessoa é portadora de hipertensão arterial, que é uma doença crônico-degenerativa, assim como diabetes, e ao depender da situação pelo qual aquele trabalho está sendo executado, ele pode agravar esta condição pré-existente. Então, isso se estabelece também uma causalidade entre a patologia pré-existente e as condições pelas quais aquele trabalho está sendo desenvolvido. Então, o trabalho, ele pode ser tanto o causador de uma patologia, como também pode ser, pode ser contributivo de agravamento de uma patologia pré-existente. Doutora Francine, a senhora é coordenadora agora da Comissão Interestadual de Saúde do Trabalhador do Estado de Alagoas. Como é que andam as políticas de prevenção de acidente, as políticas públicas de prevenção de acidente no nosso Estado de Alagoas? Essas políticas, elas estão sendo cada vez mais divulgadas através do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, os Conselhos de Saúde. Hoje nós temos no estado um Sereste estadual, nós temos 3 regionais, que é o Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema, e estamos divulgando para todos os municípios a questão da saúde do trabalhador, através das políticas públicas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nós estamos muito envolvidos com a questão da erradicação do trabalho infantil. Sabemos que é difícil, mas não é impossível esta ação, mediante as condições péssimas de trabalho que leva as nossas crianças e os nossos jovens até mesmo à morte em condições altamente precárias de trabalho. E outra coisa, criança e adolescente e jovem, eles têm que estudar para poder ter uma oportunidade no mercado de trabalho e, assim, conseguir um trabalho justo e digno para poder atender às próprias necessidades, sejam primárias, secundárias, e quem determina será o próprio indivíduo. Eu, como médico legista, a gente sempre está a falar dessa íntima relação da medicina com o direito, não é? Um exemplo da medicina legal. A medicina legal também, a medicina do trabalho também tem essa íntima relação. Quando é que nasce aqui, ou quando nasceu, essa interação com o direito? Ou seja, quais foram as primeiras preocupações em se normatizar as questões através das normas regulamentadoras, da CLT? Quando é que nasce aqui no nosso país? Certo. Na década de 70 do século XX, nós fomos campeões mundiais de acidente de trabalho, inclusive com vítimas fatais. Então, os 3 ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, que na época era Trabalho, hoje é Trabalho e Emprego, juntamente com o Ministério da Previdência Social, eles se reuniram juntamente com algumas pessoas da comunidade brasileira e criaram as normas regulamentadoras. Na verdade, o batismo é do Ministério do Trabalho. E através dessas normas regulamentadoras, que são guias, que estão expostas, inclusive, na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, estão expostos ali métodos de prevenir e de manter a saúde daqueles trabalhadores que estão desenvolvendo alguma atividade em prol do desenvolvimento do país, do nosso Brasil. Então, essas normas, elas nasceram através da portaria 3.214 de 1978. E desde então elas estão sendo aprimoradas para proteger o grande bem produtivo desta nação, que é o trabalhador. Que o trabalhador nada mais, nada menos é que também uma pessoa que tem sentimentos, que pode adoecer, que pode morrer, mas que tenha um trabalho digno, uma vida digna com qualidade. Hoje, quais os principais acidentes de trabalho que atingem o trabalhador brasileiro? Certo, de uma forma... Em que áreas, assim, certo. De uma forma geral, nós temos o trabalho infantil, que é uma das principais formas de acidente de trabalho, se bem que a criança não é trabalhador, mas a gente tem que
pensar a ótica da saúde do trabalhador dentro da população economicamente ativa, que vai dos 10 aos 65 anos de idade. Nós temos também as patologias de coluna vertebral. Nós somos um país sedentário, alimentação precária. Então, o que acontece? Começa a desenvolver patologias de coluna vertebral, isso desenvolvendo discopatia degenerativa e agravando cada vez mais. Isso é uma das causas. Outra causa também é a tendinite, principalmente de membros superiores. Tendinite de ombro, tendinite de cotovelo, tendinite de punho, tendinite das mãos. E nós temos também outras formas de adoecimento, os próprios acidentes de trabalho, né, na área da construção civil. Tá certo? Temos que pensar também na proteção da trabalhadora gestante. Vamos iniciar uma pesquisa para saber quais são as principais causas de afastamento da trabalhadora gestante. Porque gestação é fisiológico, mas é uma particularidade que deve ter atenção, porque a trabalhadora ela tem restrições, ela tem limites, ela não pode trabalhar com radiação, ela não pode estar dentro de uma escala de adicional, uma escala de plantão noturno. E as questões ergonômicas, exatamente. Então, essas são as principais causas hoje de afastamento. E essa política vai constituir, assim, quem patrocina essa pesquisa com a trabalhadora gestante? Quem está patrocinando essa pesquisa, desde então, quando foi lançado a política da trabalhadora gestante, que foi aqui no Sereste, através da médica do trabalho e médica também da Previdência Social, doutora Verônica Padilha, onde já está na 3ª edição. Estamos divulgando para todo o país. Já apresentei em Brasília o ano passado, apresentei no Congresso de Medicina do Trabalho, em maio deste ano em São Paulo, sobre trabalhadora gestante. E quem vai patrocinar todo esse contexto será o próprio Sereste. O Sereste fica vinculado a que órgão? Assim, Ao Sereste ele fica vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Secretaria Estadual de Saúde. Sim. Que bom. Existem outras políticas, por exemplo, a NR32, é a norma regulatória que trata exatamente dos acidentes de trabalhos que ocorrem dentro das instituições de saúde, não é? Sim. Como é que anda e qual a incidência desses acidentes? Gerson, uma das coisas que a gente vem batalhando no estado, na cidade de Maceió e no Brasil, é a questão da sensibilização, não só dos gestores, dos patrões, mas também dos próprios trabalhadores. Uma das formas de evitar o acidente, Gerson, é a utilização do equipamento de proteção individual. E isso a gente ainda vê muita resistência por parte dos trabalhadores. Por exemplo, quem trabalha em ambiente hospitalar não deve utilizar, inclusive isso está posto dentro da NR32, não deve utilizar calçados abertos, mas existe uma resistência muito grande. Não deve utilizar adornos, os brincos, os colares, as pulseiras, o relógio, os anéis, mas existe uma resistência grande mediante a cultura do próprio povo. Mas o que a gente enfatiza que deve prevalecer é a cultura institucional de segurança e saúde do trabalhador. E a NR32, ela é de extrema importância porque ela aglutinou tudo que existia de mais importante em todas as normas regulamentadoras e criou uma específica para os trabalhadores da área da saúde. Estejam em hospitais, estejam em clínicas, estejam em barracas, falando sobre políticas de saúde, sobre assistência. Então, a gente precisa fazer valer esta norma que nos protege das pessoas que fazem parte dos ambientes de saúde. Foi falado assim da questão do cabelo, dos adornos, inclusive. E não é muito raro nós encontrarmos, por exemplo, pessoas, servidores daquela instituição, colaboradores daquela instituição de saúde, cruzar a rua para uma lanchonete vestindo o jaleco, a roupa que sai muitas vezes de um procedimento, né? Então as bactérias não saem voando, ela pega uma carona aí. Né? Então, essa sensibilidade é importantíssima, né, para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Sim, com certeza. E a própria norma, ela orienta que quem tem cabelo grande deve prendê-lo ou então colocar
uma touca para proteger o próprio cabelo, porque é o seguinte, a proteção é do trabalhador. E a gente não compreende bem na ótica por que esse trabalhador não quer se proteger. E a respeito da bata, do jaleco, nós saímos de um ambiente hospitalar que tem as suas bactérias, os seus vírus inerentes àquele ambiente e vai até um local público com a possibilidade até de contaminar quem está fora deste ambiente e de contaminar também aqueles pacientes que estão naquele ambiente hospitalar ou clínica pelo qual aquele trabalhador realiza suas atividades. Então é isso, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de sensibilização. E a gente pede aqui aos alagoanos, aos brasileiros que pensem a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Porque trabalhador que adoece, trabalhador que morre, tá certo? Por essas condições pelas quais ele deixou de realizar, é muito triste. Por outro lado, a gente solicita aos gestores, aos patrões, que forneçam os equipamentos de proteção individual. Claro que, em primeiro momento, é equipamento de proteção coletivo, protege ao mesmo tempo todos os trabalhadores. Mas na não eficácia ou pouca eficácia do que chama de EPC, equipamento de proteção coletiva, que sejam entregues os equipamentos de proteção individual, para que proteja aquele trabalhador que está desenvolvendo o seu trabalho naquele ambiente. Falar não só da obrigação da empresa em entregar, mas também da obrigação do trabalhador em cuidar, né? Em zelar por aquele equipamento, porque custa caro, termina onerando a empresa. Às vezes a empresa não tem muitos recursos, né? Muitas opções, né? E oferece aquilo com o intuito de ter o seu trabalhador com saúde, né? Com certeza, Gerson. E o equipamento de proteção individual ele tem que ser disponibilizado sem nenhum ônus para o trabalhador. E como o próprio nome diz, é equipamento de proteção individual. Eu jamais poderei ter um sapato para que 2 trabalhadores utilizem. Digamos, um trabalha no turno diurno e outro no turno noturno. Aí vamos comprar um sapato para que os 2 utilizem de forma alguma. Cada trabalhador com os seus respectivos equipamentos de proteção individual. E o interessante é que quando a gente fala em trabalhador, a gente tem que pensar o trabalhador como um todo, seja um trabalhador autônomo, seja um trabalhador seletista, um trabalhador estatutário, independente do vínculo empregatício que se estabeleça numa relação de trabalho, ele tem que ser protegido. E o bom é que a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, ela não faz essa distinção, porque a CLT, ela faz essa distinção. Ela protege o seletista. Tá certo? Então, nós estamos nos apegando à Constituição Federal de 1988, que acabou de completar 25 anos, para dizer trabalhador é um só, trabalhador tem que estar protegido, independente do vínculo empregatício que exista nesta relação. Nós estamos conversando aqui com a doutora Francine, que é médica do trabalho, e você, telespectador, nos aguarde que nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. É trabalho certo, com responsabilidade. É a Prefeitura cuidando de Maceió e dos maceioenses. Na Orla, a Prefeitura recupera a malha viária com recapeamento total. É asfalto novo e feito para durar. Para beneficiar toda a população carente, a Prefeitura abriu o Centro de Atendimento Socioassistencial. E em dezembro, o Residencial Ouro Preto será entregue garantindo moradia digna para 240 famílias. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas trabalho com responsabilidade. Prefeitura de Maceió. O futuro grandioso começa com a grande escolha, mas não para por aqui. Ele continua na excelência dos cursos, pesquisa, extensão, professores qualificados, estrutura completa. Maior oferta para vagas de estágio e o financiamento estudantil. Então não arrisque, faça vestibular no lugar certo. Acesse poupazirsesmac.com.br e faça sua inscrição até 22 de novembro. Centro Universitário Sesmac, a instituição de educação que Alagoas conhece. Hoje a minha história voa.
Estou com o comandante William, um dos pilotos do Arcanjo, a UTI aérea do SAMU, que já ajudou muita gente em Alagoas. Não é isso, comandante? É isso aí, Eliezer. Em torno de 500 pessoas já foram salvas nesse serviço. Hoje vamos conhecer uma dessas pessoas. Para me acompanhar nessa viagem por terra, eu convidei Erinaldo, que é mecânico. Vamos conhecer Rani Kelly, uma menina muito legal. Ela estava na UTI há 9 dias, quando eu recebi a ligação de Recife, que tinha encontrado um transplante para ela. Ela não podia viajar de carro, que não ia aguentar, estava entubada, estava em coma. Se não fosse o helicóptero do SAMU, hoje minha filha não estaria aqui viva para contar a história dela. Isso é real. Basta vir aqui para ver. E há 3 anos, com a criação do serviço aeromédico, o atendimento ficou ainda mais rápido e eficiente. Erinaldo, do SAMU todo mundo sabe. Agora, do helicóptero, você sabia? Serviço do helicóptero eu não sabia não. Hoje foi o Erinaldo, amanhã pode ser você. Vamos ver de perto o trabalho do governo de Alagoas. Estamos de volta com o programa Medicina e Vida, programa de iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, e que pode ser acessado através do site maceoagora.com.br. Hoje nós estamos tratando sobre medicina do trabalho. Trabalho que muitas vezes tem-se na sua palavra um estigma. Trabalho como sendo um castigo, porque quando o homem foi expulso do paraíso, Deus disse, e depois comei com suor do teu rosto. Então o trabalho tem essa ideia pejorativa, assim como também na própria etimologia da palavra, trabalho é tripale, onde eram 3 paus, onde alguns eram torturados, recebiam algumas penalidades. Mas nascem com Hegel, né, conta a história de trabalho como liberdade. Diz que 2 gladiadores estavam numa arena e aquele que vencesse deveria decapitar o outro. E um vence, e na hora de decapitar, ele pede clemência, e o que venceu intercedeu junto ao rei para que o mantivesse vivo. E assim o fez. E o rei cedeu e foram morar em terra longínquos. Aquele que deveria morrer foi ser seu escravo. E durante 20, 30 anos foi servir o seu dono, né? E com esse passar de tempo, o seu dono se tornou verdadeiro escravo do seu escravo, porque aquele com o trabalho começou a dominar as artes de pescar, cozinhar, costurar, coser e tantas outras atividades em que o seu dono se tornou escravo do seu escravo. E o seu escravo ganhou sua liberdade pelo seu trabalho. Então, trabalho é liberdade, é bem-estar, é dialética, é uma conquista psicológica e social em que aquele que trabalha sabe o verdadeiro sentido de se levar à boca do seu filho fruto do seu trabalho, o pão, fruto do seu trabalho. E nós estamos aqui com a doutora Francine falando sobre o trabalho, a saúde do trabalhador. Doutora Francine, nessa arte de medicina do trabalho, como é que fica um coordenador, quais são as atividades de um coordenador de um programa de saúde ocupacional de uma instituição? No seu caso, da Santa Casa de Misericórdia. Que atribuições são dadas a essa coordenação? A coordenação do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, pelo qual está contemplado na norma regulamentadora número 7, que é o PCMSO, as atribuições são as seguintes: acompanhar a realização dos exames ocupacionais, que são em número de 5, né, o admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. Realizar inspeções no locais de trabalho, não como forma punitiva, mas como uma forma educativa, vendo quais são as condições de trabalho daqueles trabalhadores, quais são as posturas adquiridas por cada trabalhador, quais são os riscos ocupacionais existentes. O levantamento dos riscos, quem realiza geralmente é o engenheiro de segurança do trabalho para confeccionar o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Mediante o levantamento dos riscos é que o PCMSO, é que o coordenador, ele vai também fazer este gerenciamento
para ver se aqueles riscos ocupacionais, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos mecânicos, e os mecânicos que a gente também conhece como riscos de acidentes, eles sejam inspecionados para ver quais são as conformidades e as não conformidades nos ambientes de trabalho que podem levar a um risco de acidente. E quando a gente fala em acidente do trabalho, é importante que a cada acidente ocorrido seja emitido a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, para que a gente estabeleça o devido registro, que pode ser com ou sem afastamento, Jéssica. Porque as pessoas, elas erroneamente, elas pensam e elas agem que acidente do trabalho tem que ser aquele acidente grave, tá certo? Tem que ser um acidente com afastamento. Não necessariamente. Pode ser um acidente leve e sem afastamento. Mas a gente precisa fazer o registro desse acidente e encaminhar essa documentação para o INSS, para que seja feito também um registro, e hoje está sendo informatizado esses dados. A outra atribuição também do coordenador do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional é implementar o programa vacinal dos trabalhadores. Hoje nós temos 3 vacinas obrigatórias, antitetânica, hepatite B e influenza, e aquelas pelas quais elas são oriundas das campanhas através do Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. A Santa Casa tem uma parceria de extrema importância, que é com a Secretaria Municipal de Saúde. Que nos fornece essas vacinas para imunizarmos os nossos trabalhadores. E você falou muito bem com relação a pequenos acidentes, né? Um dos principais e grande incidência dentro do ambiente hospitalar é a questão dos acidentes por perfurante, né? Porque há os perfurantes, os cortantes, há o risco de contaminação por agentes virais ou agentes biológicos que causam um verdadeiro custo, né? Um custo significativo, né? Você tem que fazer exames, tomar vacinas e tomar medicamentos profiláticos e nesse sentido, né? Fez uma avaliação de um acidente desse custa próximo de R$1.000, né? Cada acidente desse. Realmente, ele é um custo elevado diante da nossa realidade, né? De Nordeste, de estado de Alagoas e de Brasil. Nós seguimos todo um fluxo de acidente de trabalho por pérfuro cortante, que hoje é o maior, digamos assim, a maior causa de acidente, não só na Santa Casa, mas em todos os ambientes hospitalares, é o pérfuro cortante. Mas devemos pensar como foi que se deu este acidente por pérfuro cortante. Será que foi um ato inseguro praticado? Porque o ato inseguro é praticado pelo próprio trabalhador. Digamos, ele está desatento, ele está preocupado com alguma questão da vida pessoal, ele está preocupado em atender todos os pacientes. Então, a gente precisa compreender o que foi que levou o trabalhador a causar um acidente em si próprio e até mesmo também em outro trabalhador. Não só nele, mas nós podemos ter como veículo de acidente de trabalho um trabalhador acidentando o outro trabalhador. Temos que pensar também no acidente de trabalho. O exemplo do descarte de uma agulha no lixo, né? Ah, sim. Aquele que vai colher o lixo poderá sofrer um acidente, né? Pode sim. É alguém da área de enfermagem, da área médica, de uma área da assistência à saúde, né? Pode promover um descarte inadequado desses materiais perfluocortantes e os serviços gerais, ao recolher, pessoal do serviço geral, ao recolher esse material, ele pode se contaminar, tá certo? Então, nós falando de outro tipo de acidente mais frequente. Sim, a questão do pérfuro cortante também é a questão da condição insegura, né? A condição insegura, ela está relacionada com o ambiente de trabalho. Às vezes, não existe naquele ambiente de trabalho uma caixa coletora para aqueles materiais perfluocortantes. Ou então, aquela caixa coletora, ela já está acima do nível de proteção, ou seja, já está transbordando todo aquele material e o trabalhador vai acrescentar mais material que vai aumentar cada vez mais o risco dele se contaminar. Então, na Santa Casa, a orientação é que o supervisor, o líder, o coordenador do trabalhador que se acidentou, ele preencha a CIA, Comunicação Interna de Acidente. Imediatamente, este trabalhador é encaminhado para a emergência 24 horas
pelo qual vai ser atendido pelo médico do plantão, e o médico do plantão ele vai solicitar todos os exames de sangue, como por exemplo HIV, hepatite B, para saber se aquele trabalhador, a exposição, ela proporcionou ou não a infecção daquele trabalhador. Se conseguirmos detectar o paciente fonte, digamos, o trabalhador foi puncionar uma veia e acidentalmente ou o paciente se mexeu, o trabalhador foi colocar numa posição inadequada aquele equipamento perfluorcortante. Então, se ele contaminou, é fácil a gente identificar o paciente fonte. Então, o sangue do paciente fonte, mediante autorização do próprio paciente fonte ou de familiares deste paciente fonte, este sangue também será analisado com o teste rápido para HIV. É importante também a conscientização da família, quando o paciente é incapaz, e do próprio paciente para que autorize, né? Porque pode o mesmo estar contaminado e aquele ato ter sido, né, um ato que contaminasse o outro, né? É verdade. E o acidente por perfluorcortante, ele gera um medo muito grande em quem foi acidentado, quem se acidentou. Porque o risco biológico, ele é um risco, ele é invisível ao olho nu. Então, a gente não vê as bactérias, os vírus, os fungos, os protozoários. Então, isso gera uma insegurança. Porque para aquilo que a gente não consegue identificar, a gente fica à mercê da identificação através dos exames complementares, que são os exames de sangue, para saber se a pessoa está ou não com aquela infecção, com aquela contaminação. E todo esse fluxo, Gesso, o apoio é dado também pelo Hospital Escola Elvio Alto, tá certo? Se o paciente fonte ele não é identificado, ou o resultado do paciente fonte e o teste rápido para HIV for positivo, imediatamente o trabalhador tem que se dirigir ao Hospital Escola Elvio Alto, onde passará por uma nova avaliação médica, e esta avaliação médica geralmente solicita também novos exames, tá certo? E ele faz o acompanhamento tanto no Hospital Escola Elvio Alto como na própria Santa Casa, através da medicina do trabalho. Bom, Francine, como coordenadora da Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador do Estado de Alagoas, como é que vê isso, essa NR32 aplicada, por exemplo, nas instituições públicas, nos hospitais públicos, né? É difícil, o que é que falta? Essa conscientização, existe projeto dentro da Secretaria de Saúde para que possa levar tanto a capacitação, treinamento desses profissionais, como também nas medidas de notificação. Sim, existe dentro da Secretaria Estadual de Saúde uma política pública de saúde para capacitar sobre a NR32. E eu gostaria muito que ele deixasse de ser uma norma regulamentadora, porque a norma está muito dirigida ao seletista, tá certo? Mas estamos pegando tudo que há de bom dentro da saúde e segurança do trabalhador e estamos aplicando também para as instituições públicas, independente de terem trabalhadores seletistas ou não. E estamos aplicando, estamos capacitando na mesma intensidade que as empresas privadas. Só que a gente precisa, eu volto mais uma vez a falar, é a questão da sensibilização e da conscientização do próprio trabalhador para ver a importância da aplicação da NR32, porque a resistência, Gesso, é grande por parte também do não uso dos adornos. É aquele sentimento também da imortalidade. Nada acontece comigo, só acontece com o vizinho, e eu sou um ser imortal, eu sou um trabalhador que nada vai acontecer. Eu não vou adoecer, eu não vou morrer por condições adversas do meu ambiente de trabalho. E realmente todos nós estamos expostos dentro do ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho não existe risco zero. Em todos os ambientes existem riscos ocupacionais que estão controlados ou não controlados. E a gente precisa estar protegido. Trabalhador, se proteja. Essa é uma mensagem que vai deixar no final, mas antes disso, nós pediríamos que você fale um pouquinho sobre o acidente de trajeto. Né? A gente sabe das condições de trânsito, né? Os meios de transporte coletivo, como é que anda tão frágeis, né? E como é que fica, o que é o acidente de trajeto
e como o trabalhador deve tomar os cuidados necessários para evitar esse acidente tão frequente, né? É verdade. O acidente de trajeto é aquele acidente que é a mesma coisa que acidente de percurso. É aquele que ocorre de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, desde que se obedeça uma rotina diária de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. E nós temos várias questões de acidente de trabalho, de trajeto, atropelamentos, que são bastante evidentes dentro de um trânsito caótico. Nós temos condições de veículos inadequadas, porque quando a gente faz avaliação de acidente de trajeto, acidente de percurso, a gente tem que avaliar 3 variáveis. As condições da via pública, as condições do veículo e as condições de quem está dirigindo aquele veículo. E qual foi a forma que o trabalhador, qual foi o tipo de acidente, se foi leve, se foi moderado ou se foi grave. Pode-se acrescentar aí mais uma modalidade, que é a violência, né? Sim. Frequentemente no trajeto é assaltado, é vítima de ferimento por arma de fogo, certo. E assim por diante. Gerson, eu participei de uma entrevista alguns meses atrás em relação às torcidas organizadas. Sim. Daqui do estado, as 2 grandes torcidas. E a oportunidade foi bastante interessante. A Polícia Militar fez parte dessa discussão, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão indo para casa, então aquele ônibus é apedrejado, as pessoas ficam muito eufóricas na época dos jogos aqui na capital alagoana. E alguém acidentado poderá ser um trabalhador. E esse trabalhador, ao voltar para casa, na verdade, ele não está no ambiente de trabalho dele, ele não está naquela empresa executando seu trabalho, mas ele está voltando para casa, é um percurso rotineiro, e naquele momento pode ser realmente identificado como um acidente de trajeto, um acidente de percurso. Então, tudo que acontecer durante o trajeto que leva o indivíduo a se acidentar, é classificado como acidente de trajeto, acidente de percurso. E a gente orienta, nos casos de violência, faça um boletim de ocorrência para que a gente tenha mais um dado, mais um documento legal para estabelecer de imediato o acidente de trajeto ou acidente de percurso. Isso é uma atribuição assim, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPA, né? Ela vai receber e vai fazer relatório, e vai encaminhar esse relatório lá para a coordenação da medicina do trabalho, né? É verdade. Eu sempre digo que a grande tríade da saúde e segurança do trabalhador, tá certo? É a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. É a grande tríade. Se isso estiver funcionando, com certeza, os acidentes ocorrerão de alguma forma ou de outra, mas com menos gravidade e menos quantidade, tá certo? Então a gente precisa realmente fazer com que essas normas elas sejam obedecidas, e elas obedecidas pelos trabalhadores, elas sejam exigidas pelos próprios trabalhadores, e elas sejam cumpridas pelo patrão. Voltando à questão do equipamento de proteção individual, Gesso, para você ter uma ideia, a própria norma, ela determina que uma das causas de demissão por justa causa, tá certo? O patrão pode demitir por justa causa a não utilização do equipamento de proteção individual fornecido para o trabalhador. Caso ele não esteja utilizando, mediante uma inspeção, aquele trabalhador, ele poderá ser demitido por justa causa. E caso a empresa não forneça, ela sofrerá as penalidades legais pertinentes ao não fornecimento deste equipamento de proteção individual. Com uma frase ou duas, um recado para o trabalhador com relação ao zelo da sua saúde para que permaneça no seu trabalho. O trabalho, na verdade, é a realização de sonhos. Ele dignifica o homem, ele deixa o homem feliz, porque através do trabalho, através da sua produção, que ele consegue ter a sua casa, ter a sua geladeira, ter a sua televisão, e por que não se proteger? Então eu falo mais uma vez, proteja esse trabalhador.
Você é importante para este país de dimensões continentais que se chama Brasil. E para o nosso estado de Alagoas, um estado que, na verdade, ele está no coração de todos nós. E para completar, o formato do estado de Alagoas é um formato de coração. Então nós somos trabalhadores dignos, tá certo? De estarmos também protegidos e saudáveis. Obrigada. Nós agradecemos a doutora Francine pela sua participação no nosso programa. A você, telespectador, nosso obrigado pela sua atenção dispensada. E nos propomos estar aqui no próximo programa. E agradecemos também a Santa Casa pelo patrocínio desse programa. Muito obrigado.